Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não, pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Saúdo cada uma de vocês na pessoa do Padre Márcio, que é o reitor, aquele que mais vezes e sempre de novo nos acolhe e também nos orienta na fé, nesse espaço de oração, nesse espaço de adoração, nesse espaço de reconciliação que é este Santuário Pai das Misericórdias. Como eu dizia no início, há 5 anos atrás, em Roma, nosso Papa, ele provocando, convidou toda a igreja para nós celebrarmos todos os anos, dentro da quaresma e no clima da quaresma, 24 horas para o Senhor. Ele convida para que em cada diocese, pelo menos uma igreja esteja aberta 24 horas. Na nossa diocese aqui são várias as igrejas que ficam abertas 24 horas. De ontem de manhã até hoje de manhã. E os presbíteros estão aí para fazer pregações, os diáconos também, para orientar o povo e principalmente para estarem à disposição, para que as pessoas possam, através da confissão, buscar o perdão, a reconciliação, o encontro, o envolvimento com o Senhor. E o Papa quer que isto aconteça em clima de adoração ao Santíssimo Sacramento. Em clima de adoração ao Santíssimo Sacramento. E este ano, o Papa, como tema, ele pegou um pequeno versículo do Salmo 130, versículo 4. Em ti está o perdão, ou contigo está o perdão, conforme a tradução. Em Deus está o perdão. No sacramento do Santíssimo, sacramento do altar, a Santa Eucaristia, o Papa entende, por isso que ele convida a nós realizarmos as 24 horas diante do Senhor, presente na Eucaristia, porque ali nós temos a humilhação e a humildade da grandeza de Deus. E ontem o Papa refletia a partir da figura de Pedro, porque todos nós somos tantas vezes na vida como Pedro. Enquanto Jesus fazia milagres, como naquela vez que ele pediu para os discípulos que ele pudesse se afastar um pouquinho com a barca, ele fez a pregação, depois ele pediu, lancem as redes, eles pegaram peixe. Jesus fazia milagres, curava as pessoas, Jesus multiplicava o pão e o Pedro se ajoelhava diante do Senhor e confessava a fé. Pedro, ainda inspirado pelo Pai, ele professou a divindade de Jesus, proclamando o Messias, Cristo, Filho de Deus. Quando eles se distanciaram, foram para Bânias, fazer tipo um dia de deserto, uma convivência mais íntima, e quando Nosso Senhor perguntou, quem diz o povo? E depois
E vocês, quem dizem ser o Filho do Homem? Aí Pedro, por inspiração do Pai, fez a grande proclamação de fé. Mas Pedro foi caminhando nesta fé, neste nível de fé. Ele, encantado com esse Jesus potente, forte, milagroso, curador. E ele queria se colocar a serviço desse Jesus. E ele proclamou isso na quinta-feira santa de noite. Quando primeiro ele resistiu que Jesus lavasse os pés dele, depois, não, então lava-me inteiro. E Pedro disse, Senhor, eu daria a minha vida por ti, eu quero ir contigo até o fim. E Nosso Senhor, que conhecia bem Pedro, disse, Pedro, eu te conheço, tu queres me servir, mas Pedro, tu queres ir comigo até o fim. Pedro, a tua compreensão de me servir ainda é muito humana e ela vai cair, é falível. Pedro, tu deves aprender que eu sou aquele que serve. Tu deves te deixar servir por mim, tu deves te deixar salvar por mim, tu deves deixar te envolver completamente pelo meu amor, visibilizado na cruz, não agora em grandes milagres, mas este é o maior milagre. E Pedro foi como que puxado para um novo salto na fé. E Pedro teve muita dificuldade. E Nosso Senhor disse, Pedro, tu ainda vai me negar 3 vezes. Não vai acontecer de jeito. Vai, Pedro. Assim que chegar a madrugada, quando o galo cantar, você já tem me traído 3 vezes. E quando isso aconteceu, aí Pedro começou a dar esse salto na fé. Aí ele começou a entender, ele chorou. Levantou os olhos para Nosso Senhor, ele viu o Nosso Senhor desfigurado já, flagelado, surrado, batido, esbofeteado. Já sem aquele rosto bonito que ele tinha antes, desfigurado. E Pedro chorou. E Pedro estava com a cara caçada de vergonha que ele se distanciou de Jesus. Ele não foi capaz, na miséria dele, ficar perto de Nosso Senhor nos últimos momentos de dor dele. Ele fugiu. Pedro não se reconheceu. Ele ficou tão envergonhado e tão sofrido e tão triste dentro, pela fraqueza dele, que ele se distanciou do Senhor. E Nosso Senhor foi para a cruz. E Nosso Senhor ressuscitou. E Nosso Senhor está presente na Eucaristia. Por isso que o Papa quer que nós façamos essas 24 horas diante do Santíssimo Sacramento. Por quê? Para contemplar Jesus que se entregou. Jesus que para nos salvar, Ele se humilhou. Como agora nós escutamos no Evangelho. Ele se humilhou, por isso que Ele foi exaltado. Ele se humilhou. Todo aquele corpo machucado, ferido, são os nossos pecados. Os pecados daquele tempo e de hoje. E Ele se carregou de cada um de nós das nossas misérias. Se carregou. E Ele foi como que amassado. E assim Ele foi para a cruz. E neste acolhimento profundo do projeto do Pai, Ele se entregou ao Pai por nós. Ele também teve que lutar para entender isto humanamente. É bonita aquela oração do Getsemane. Pai, eu não quero morrer. Pai, eu não quero ser tão humilhado. Pai, por causa de Ti, eu sou Teu filho, Pai. Eu vim de Ti, eu saí de Ti. Todo dia Tu estás comigo em cada momento. Pai, eu vou Te humilhar se eu for desta maneira para a cruz. E o Pai foi conversando com ele, e ele foi entendendo, disse, Pai, não a minha vontade, mas a Tua. E assim ele foi se entregando, indo para a cruz, ele foi se apagando. Tudo isto nós temos que contemplar na Eucaristia. Na Eucaristia nós encontramos tudo de Jesus, este Jesus passionado e ressuscitado, que se carregou dos nossos pecados, apagou eles, que Ele se mostra cheio de luz, vitorioso, de pé, na humildade da Eucaristia. Nosso Senhor nunca aparece assim, cheio de glória. Aqui na terra não, sempre humilhado. Ele está presente na matéria. Como Ele esteve presente na matéria da carne humana, quando Ele viveu conosco, hoje Ele continua presente na matéria do Santíssimo Sacramento do altar.
Quando nós olhamos para esse Jesus, nós somos convocados a vivermos dentro de nós aquela experiência de Pedro. Eu olho para Jesus e ele olha para mim. Quando nós temos Jesus, logo mais vai estar sobre o altar, quando ele está presente na Eucaristia, Jesus olha materialmente para nós. Ele está ali, ele olha através daquela matéria que é o pão, ele nos olha. Ele sempre nos olha espiritualmente, mas quando ele está presente na Eucaristia, ele nos olha materialmente. Ele fica olhando para nós. Por isso que é bonito, quando nós estamos em adoração, de fato olhar para Jesus. Muitas vezes para nós nos concentrarmos mais, nós também nos recolhemos. Mas é bom nós ficar um bom tempo olhando para Jesus presente no pão, na humilhação. Nosso Deus é tão grande. Nós também cantamos tantos louvores, damos tanto glória para Ele, mas Ele está ali, naquele pãozinho. Tudo de Jesus está presente no pão. E se vocês acham que a humilhação, o amor dele se esgotou ali, estamos enganados, porque não se esgota ali. Ele ainda acredita em nós, Ele quer ir conosco em missão. Por isso que Ele se entrega a nós, Ele confia em nós. Ele confia que nós somos capazes, porque Ele nos criou. Ele confia em nós, que nós somos capazes de acolhê-lo e de nós permitir que Ele vá vivendo em nós. Que a nossa vida seja um palco para Ele continuar a viver. Que a nossa vida não apareça, mas a vida dEle continue aparecendo através do nosso viver. Tanto assim Ele acredita em nós. Ele não pensa logo que nós somos frágeis, cheios de pecado. Isso Ele sabe. Mas Ele no amor dEle quer nos envolver. Ele quer continuar a caminhar conosco. Ele quer através dos nossos olhos poder olhar os outros. Ele quer através de nós poder estender a mão para perdoar alguém, para fazer uma caridade, para consolar alguém. Ele vai conosco. Ele acredita em cada um de nós. Assim como Ele acreditou no Pedro, depois Ele disse: Pedro, pega as chaves, cuida do meu rebanho. Assim Ele diz a nós, Ele se entrega na Eucaristia. Você é capaz. O Papa também, ele pede que nós façamos as 24 horas do Senhor em clima de adoração, a partir do exemplo de Jesus. Ele mesmo ia para a montanha, ele ficava contemplando longamente o Pai. Jesus nos ensina isso. Ele ficava longamente contemplando o Pai de noite. E Jesus se sentia abastecido, porque o Pai inteiro se comunicava com Ele. Ele olhava o Pai olhava a Ele. O Pai conversava com Ele e Ele conversava com o Pai. O Pai mostrava a sua vida para Ele e Ele ficava olhando a vida do Pai para saber como viver. Nós somos convidados a olhar a vida de Jesus presente no Santíssimo Sacramento, para aprendermos dele a viver, para como que nos deixarmos encobrir por Ele. Encobrir, diz o Salmo, em Ti está o perdão. Nós muitas vezes através do pecado, nós saímos de dentro de Deus, nós vivemos fora de Deus. Deus e o seu perdão é a nossa casa, onde nós precisamos estar sempre. Nosso lugar de morada é no perdão de Deus. Quando nós saímos da presença de Deus, quando nós saímos da proteção de Deus, do amor dEle, do afago dEle, da consolação dEle, que é o amor, o perdão dEle, nós sentimos como que se nós tivéssemos nos distanciado de Deus. Nós temos a sensação, eu acho que Deus se esqueceu de mim. Deus nunca fica longe de ninguém, nunca. Mas nós... Quando nós saímos da casa do perdão, que é Deus, nós nos sentimos como que desprotegidos. Nós temos a sensação que parece que Deus não nos toca, que Deus ficou distante. Mentira. É a nossa sensação que o pecado nos dá, porque nos confunde, nós queremos confusão na nossa cabeça. Nós como que percebemos, mas eu não sou digno de ser filho de Deus com isso que eu estou fazendo. A gente até fica envergonhado. Mas a igreja diz, recorda, Deus nunca se distancia de nós. E Jesus, através do exemplo dele e suas palavras, ele diz, eu vou atrás da ovelha, não importa onde ela esteja. Então vamos nós nos sentir confortados, sentir-nos felizes em podermos contemplar nosso Senhor, que é assim e que nos convida a nós também sermos assim. Veja bem, a que grandeza Deus nos convoca, Deus nos chama. A que vida de grandeza Deus nos criou. Mas Ele quer que nós vivamos esta vida de grandeza na humildade. Por quê? Porque a porta do céu fica lá embaixo. Um texto bíblico que explica isto é Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2.
Jesus veio, deixou a glória, a invisibilidade, a glória do Pai e do Espírito Santo, veio até o mundo, tirou tudo que podíamos ver nele de Deus, apareceu como ser humano e foi vivendo entre nós. Depois ele foi humilhado, surrado, foi para a cruz, ele subiu para a cruz que fica lá embaixo, e lá enterraram ele, lá no alto, que é lá embaixo, e lá está a portinha onde o Pai o ajuntou, o ressuscitou e foi sentado à sua direita. Este é o nosso caminho, e nós aprendemos isso através da humildade da Eucaristia. Vivermos na humildade, como hoje nós escutamos no Evangelho, esse publicano. Ele rezou, ele não contou para Deus tudo que ele faz, como que se ele se salvasse. Não, o cobrador de impostos disse, fechou os olhos, nem quis levantar. Meu Deus, eu sou um grande pecador. Mas eu sei que Tu és Deus, Tu podes perdoar tudo. Tu podes perdoar. E o fariseu não. O fariseu foi contando vantagens. Eu faço isto, aquilo lá, mais aquilo lá. Eu nem sou um desgraçado como aquele lá. Nossa! E Jesus disse, o publicano sim, que é um pecador, ele foi para casa envolvido na capa do perdão de Deus. Deixemos-nos envolver pela proteção de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.